É bom esclarecer que o ritual do casamento não exige nada daquilo que se tem feito. É o sonho dos noivos, né? É a realização do casamento. Se bem que sonho não tem preço. Tem casamentos na média de 40 até por ano. Uma festa como essa gira em torno... Indústria do casamento. Há pouco tempo eu fiz um casamento que foi excelente, não é? Um casamento muito bonito, foi numa pequena capela, os dois estavam conscientes daquilo que estavam assumindo, convidaram os pais, convidaram os padrinhos e simplesmente colocaram um CD, trouxeram um CD para colocar de fundo, não é? Foi uma música sacra de fundo e foi um dos casamentos mais bonitos que eu presidi na vida. Não é? Então eu quero frisar aqui que o casamento não exige nada disso que a indústria do casamento está construindo. Apesar de eu entender que essa indústria do casamento gera emprego, faz circular o dinheiro e tudo mais, mas é um gasto totalmente desnecessário para o casamento. Segundo o IBGE, a taxa de casamentos atinge agora o seu maior índice em 10 anos. O número de casamentos registrados nos cartórios do país cresceu 31%. São, em média, 7 casamentos por 1.000 habitantes acima de 15 anos. Esses dados comprovam que a família e o casamento estão longe de serem considerados ultrapassados pela maioria dos brasileiros. Esse compromisso é feito diante de Deus. E é um compromisso que sela, não só uma união a dois, mas uma sintonia com Deus, para que surja um núcleo familiar que seja harmonioso. É necessário não somente o amor, mas o conhecimento. É necessário que os dois se conheçam muito bem, em diversas dimensões. E não só o conhecimento, mas que os dois percebam que entre os dois nessa união existe a liberdade. Ou seja, as duas pessoas podem ser as duas pessoas apesar da união. Quer dizer, a união não é de forma alguma um relacionamento amoroso, ele deve ser de forma alguma uma fusão de duas metades. Mas é sempre a aproximação de dois inteiros que devem permanecer inteiros e íntegros nessa união. E para aqueles cujo sonho é casar com tudo que tem direito, saibam que tem duas opções. Ou vão pagar caro, ou muito caro. E tudo tem que estar quitado até o dia do evento. Casar tá caro? Tá muito caro. A gente se programa por um tanto de gasto e vai ultrapassando, daí fica sem limite. Então você já extrapolou o que você estava esperando gastar com esse casamento? Já extrapolamos o tanto que a gente se programou para um tanto, mas daí vai aumenta uma coisa aqui, uma coisa ali. Quando a gente vê, já extrapolou. Mas no final, vale a pena? Vale a pena porque é um sonho que a gente está realizando, né, da filha. Então, tem que fazer. Quando a gente viu, já extrapolou, mas a felicidade dela, né, compensa. O casamento, ele tem vários custos, né? Se a gente for ver, não na parte de assessoria, mas no casamento em geral, a gente tem casamentos na média de 40 até... enfim, até uns 300, 400, depende muito do estilo do casamento. O que depende? Depende do estilo, da quantidade, do valor do buffet, valor da decoração, valor de todos os itens que a pessoa pode colocar na festa. Isso é um custo geral de um casamento. Não estou falando na parte de assessoria, tá? Na parte de assessoria, se a gente for ver a questão do casamento, a gente tem vários tipos de trabalho. Um é a assessoria completa. O que seria a assessoria completa? A gente começa desde o início a trabalhar com o cliente até o final realmente do casamento. Mas a gente acompanha passo a passo e nós fazemos toda a parte de captação de todos os fornecedores. Então, esse trabalho gira na média de... tem profissionais que trabalham de 5% a 10% ou um valor fechado, que pode garimpar de 4 até a 8 mil reais.
Essa é uma média que a gente faz de assessoria completa. Já a média cerimonial, que a gente trabalha para o dia do casamento, né? Mas a gente começa a trabalhar a partir de agora, está na faixa de R$ 1.500 até R$ 2.500, R$ 3.000. A gente trabalha nessa média. Disputa por datas disponíveis nas igrejas e bufês são tão grandes que as noivas precisam marcar o dia do seu casamento com mais de um ano de antecedência. Os noivos organizam nesse período um momento que vai durar menos de 12 horas. A procura por casamento aumentou muito. Desde quando eu trabalho no santuário, que pertence à paróquia São Judas, já fazem 5 anos. A cada ano mais os casamentos vão aumentando e a procura é sempre maior. Por ano, é mais ou menos uma média de 100 casamentos, porque normalmente de sexta-feira tem um casamento, de sábado são 2, e então 3 por final de semana. E tem casamento marcado até para 2013 já, para setembro de 2013. A maioria das noivas, elas começam assim pelo doce, né? Não começam a partir que a gente fala que é interessante procurar uma assessoria, para a gente estar realmente averiguando tudo que ela quer fazer num casamento, de todas as formas, né? Então, a primeira coisa que a gente fala é a organização da própria pastinha dela. Então, a gente fala, compra uma pastinha, né, aquelas pastas que tem vários plásticos, é excelente aquilo para você se organizar. Que cada folha seria um item. Primeiro, ela se organiza dessa forma. Depois, qual que é a lista? Já está a lista pronta, que todo mundo começa a fazer a festa de casamento e fala assim, eu acho que são 400 pessoas, 300 pessoas. E, na verdade, não chegou a fazer a lista, nem tem noção de quantas pessoas são. Então, faça a lista exatamente para ver a quantidade de pessoas. E, a partir daí, você vai poder ir atrás dos outros profissionais. E a lista de fornecedores para transformar o sonho do casamento em uma festa de verdade parece não ter fim. Conheça alguns. Inovação. Esse é o quesito fundamental para os fornecedores de casamentos. E para conquistar seus clientes, vale tudo. Uma empresa de barmans resolveu transformar o feitio de drinks em uma estilosa e descontraída atração para os convidados. Aqui neste galpão estão as fantasias inimagináveis para fazer do trabalho de um barman um show de entretenimento e interatividade. Combinou comigo? Mauro, de onde surgiu essa ideia dos barmans se fantasiarem? Porque aqui a gente tem a imagem que o barman vai ficar atrás do balcão fazendo drink só. Não tem essa interatividade com o público de casamento. Qualquer parte do mundo que você for, você toma uma pina colada, um mojito, entendeu? Toma um Sex on the Beach, toma um Blood Mary. Esse coquetel é padrão, não foi criação minha não. Isso já existe. Agora, a partir do momento que você está dentro do bar, você tem que criar. Então, quando eu vim para Bauru, já criei logo de dar curso. Então, dava meus cursos, usava os coletos com estilo colorido e os bottom. E o pessoal já achava diferente. Esse cara é diferente. Eu via que as pessoas me olhavam. Então, eu falei, eu vou criar um estilo diferente em Bauru. Aí, comecei a criar umas roupas aí, diferente com o meu logotipo, e colocando bottom, e comecei dançar dentro do bar, servindo, mas sem parar de servir o cliente. E os noivos, eles têm um drink especial na hora da valsa, alguma coisa, vocês fazem alguma coisa diferente para os noivos? Assim? O noivo em si, ele está envolvido de receber aqueles convidados, entendeu? Ele está empolgado, é tanta gente cumprimentando ele. Chega na hora daquele clipe que ele cria, o fotógrafo cria aquele clipe dele, aqueles momentos desde a infância, a faculdade, o curso, como ele encontrou aquela noiva maravilhosa, ele se emociona. Então eu criei um drink, que é o drink que é servido nessa taça. Eu vou tirar esses canudos aqui, vou virar aqui. Esse aqui é o drink dos noivos que eu criei. É nessa taça, vai 2 canudos, eu ponho 2 canudos cortados e emendados para os noivos. E esse drink aqui, ele vai decorado com gelo seco, fumacinha, tudo. E para eles é um choque. Ele fala, nossa, o que é isso? Quais são os papéis, os personagens mais pedidos em casamento? Agora a moda é o Fred Mercury, o Kiko. O Kiko é muito conhecido em Bauru, que é o meu filho. Ele faz o papel do Kiko,
faz do Homem-Aranha, faz do Batman. Você personaliza pro casamento. O casamento. Que é o estilo dos noivos, do jeito que o estilo do noivo é, a gente faz. Se ele quiser todo mundo vestido de algum tipo de roupa que ele queira, vamos dizer, piloto, a gente procura arrumar os pilotos. Você não tem, você vai atrás. Eu vou atrás e resolvo, porque tem tempo de fazer isso. Nora, quanto que é para uma noiva ter tudo isso no casamento dela? Para uma noiva ter tudo de bom, se eu fosse cobrar o que eu faço, seria no mínimo para, vamos dizer, para 350 convidados. Se eu fosse cobrar o preço certo, seria de 4.500 a 5 mil reais. Tá? Mas eu não posso cobrar isso, eu estou no interior. Entendeu? Eu já cobrei casamento de São Paulo nesse valor, de 4.500, 5. Aqui em Bauru você cobra 3, Botucatu 4, depende de onde você está. Bauru que você pode fazer, porque tem as opções de cardápio. E ela vai provar se é bom ou não. O sonho da maioria das mulheres é casar vestida de branco, mas antigamente a cor mais usada era o vermelho, que simbolizava o sangue novo trazido pela junção de duas famílias. E até hoje, há noivinhas que ousam e optam por esta cor. Já o tradicional vestido branco ganhou fama em 1840, na Roma Antiga, com a Rainha Vitória. A cor demonstrava a pureza da noiva e o amor do casal. Não importa se é comprado ou de aluguel, se é curto, com cauda, de renda, tule ou tafetá. O vestido branco ainda é o mais procurado por noivas em lojas e ateliês como este. Alexandre, as noivas ainda seguem a tradição? A cor branca é a cor mais usada para os vestidos de noiva? Ainda é a mais usada. E também o off-white, que é esse fora do branco, né? Um pouquinho famoso branco sujo, que é uma cor mais ligada à seda pura, que não fica aquele branco tão alvo, né? Então, a cor, mas ainda a predominância é pro branco. Já pensou em casar com alguma outra cor de vestido? Não. Tem que ser o tradicional mesmo, o branco ou esse off-white. A moda dita as tendências, mas há vestidos para todos os gostos e bolsos. A tendência agora é o tecido dobrado, o tecido drapeado e o formato um pouquinho mais para o sereia, um pouco mais ajustado ao corpo do que vestidos muito rodados, muito volumosos, né? Então a gente tem, e os babados, rendas, flores, estão super na moda, né? Então, mas se a noiva quiser usar alguma coisa que não está em alta, tem algum problema? Então, depende do estilo, né? A festa, o estilo da pessoa, a festa que ela vai fazer, o tema que ela quer usar. Então, o vestido é muito o que a pessoa é, né? O estilo. Eu procuro muito pegar isso da cliente, né? Então, não adianta você querer usar um vestido que esteja super na moda, mas que não tem nada a ver com o seu jeito de ser, o seu estilo, a sua pessoa. Então, acho que fica errado, né? Primeiro aluguel sai em uma média de quanto? Então, a gente tem assim, a partir de 1.500 até 3, 4, 5, 6 mil. Aí depende. Depende do material que a gente usa, né? Se ela quer bordado, se ela não quer. Isso depende da mão de obra do vestido e do material também. Thaís, há 2 dias do seu casamento, veio fazer a última prova do vestido. Thaís, seu vestido, lindo seu vestido, é de aluguel ou você está comprando esse vestido? É primeiro aluguel. Porque depois não tem o que fazer, né? Usa uma vez só, espero, né? Usar uma vez só, e depois vai pra caixa, vai ficar guardado. Como que você está se sentindo assim com o vestido de noiva? Você está realizando o seu sonho? Como que é se ver de noiva já antes do grande dia? Dá nervoso, viu? Ó, faz 1 semana que eu tô tomando calmantinho pra dormir, porque passa a madrugada inteira acordada, ansiosa, o coração dispara, pensar que daqui 2 dias eu tô casada. Thalita, você, irmã gêmea da noiva, madrinha desse casamento, qual é a expectativa para o grande dia? Eu tô nervosa porque eu vou perder a minha irmã, que não vai mais morar comigo, mas ao mesmo tempo feliz porque por ela estar feliz e por ter escolhido a pessoa que ela ama para casar. E é desse homem que a noiva tanto ama que não se pode esquecer. Afinal, o glamour do casamento não se restringe só à mulher.
O noivo hoje passa até pelo salão de cabeleireiro para olhar a unha, não há dúvida, ele faz parte do glamour. Aliás, ele é uma das peças principais, que claro que ele não poderia ficar de fora, certo? Aliás, é o sonho da noiva, um noivo bem elegante. E geralmente a noiva vem junto com o noivo então para escolher, ou tem aqueles que preferem fazer surpresa também? Tem os que preferem fazer surpresa, mas sempre a gente sugere que ele venha acompanhado de alguém do sexo feminino. A mulher é mais minuciosa que o homem em moda. E ele ouve atentamente isso daí porque ele quer estar o mais elegante possível. Quando a noiva não vem, é comum vir a sogra. A sogra que sabe o que a noiva quer, não quer que a filha veja a roupa, mas ela participa do gosto da noiva, transmitindo para o noivo. Fábio, qual a cor do terno que você escolheu para o seu casamento? Eu escolhi um terno preto, né, com detalhes de prata. E de onde que veio essa escolha? Partiu só de você ou sua noiva ajudou também? Partiu dela também. Escolhi a minha, mas com a opinião dela. Eu fiz questão. E ele é muito indeciso, então eu tinha que vir dar a minha opinião. Eu prefiro que saia tudo do meu jeito. E o noivo não ligou, dela já viu o traje antes? Não, de jeito algum. De maneira alguma. Eu até faço questão que ela me ajude na escolha. E os clássicos trajes masculinos garantem a elegância do noivo. O que a gente mais comercializa, digamos assim, seria o meio fraque. Por quê? Porque é uma roupa que jamais cai de moda. Outro padrão clássico que se usa demais é o terno preto, com a camisa branca e a gravata prata. Esse é um padrão clássico. Usa-se muito também, e está sendo lançado agora, o terno preto. Um terno preto com o colete. Certo? Um terno preto com o colete. Se você me perguntar que tipo de camisa ou que tipo de combinação, não depende do noivo. Depende do gosto feminino. É normal a noiva vir já com alguma coisa que ela pensou, que ela sonhou. Porque, afinal de contas, junto com o casamento, não vai apenas o evento, vai um sonho que a pessoa sempre teve. E qual que é o custo de um primeiro aluguel, de um aluguel ou de uma compra também de um traje de noivo? Mirela, eu te diria que o detalhe roupa para o noivo é um dos itens mais baratos que possa ocorrer num casamento. Poderá começar aí na faixa de R$70 e chegar aí a R$600, R$700, mas começando no 70 e chegando a não importa quanto, eu posso assegurar, a roupa do noivo é o item mais barato de um casamento. A fotografia é um item indispensável. Recordar este dia tão especial é quase tão importante quanto vivê-lo. Os fotógrafos mais requisitados são aqueles que conseguem captar as principais emoções e momentos espontâneos do casal. O estilo de fotografia no mundo mudou muito hoje, né? Hoje é mais moderno, antes era aquele álbum tradicional, comum, agora o álbum é encadernado, teve uma nova linha agora de novos profissionais, fotógrafos de jornal, hoje também estão entrando no mercado de foto social, então eles trouxeram toda essa bagagem do jornalismo, que é aquele dinamismo de luz, para dentro da fotografia social, fotografia de casamento. Então hoje a fotografia está mais dinâmica, não está mais só portrait, que são aquelas fotos de retrato, posada. As fotos hoje estão mais inusitadas, diferentes, sem aquele plano só paradinho, sabe, olhando para a câmera. Então hoje a mãe abraça a filha, está chorando no meio do casamento, um sorriso, um abraço. Esse é o momento da boa fotografia, né? O momento da emoção, da ação. Mas hoje, os fotógrafos não registram apenas a cerimônia e a festa de casamento. Os ensaios fotográficos são oportunidades dos noivos eternizarem os momentos juntos antes ou depois do grande dia. Tem Charlotte the Dress, Trash the Dress, Street Wedding, Pré-Wedding, que é o ensaio antes do casamento.
Tem gente que já faz 5 anos que casou e de repente inventa, quero fazer um trash the dress. Aquelas noivinhas que decidem comprar o vestido já têm uma opção bem criativa para não terem que pôr o vestido no fundo do baú. Trash the dress, que é aquele ensaio onde a noiva se veste de noiva num dia fora do casamento e ela pode fazer as fotos numa praia, numa paisagem da natureza, com água. E como o nome é o trash the dress, que é uma palavra forte, tipo estrague seu vestido, joga seu vestido no lixo, que os americanos que criaram esse formato, eles também criaram o nome, né? Então esse apelido, trash the dress, é uma versão de um ensaio fotográfico que a noiva e o noivo eles podem brincar de ser noivos no meio da natureza, num deserto, no meio de uma cachoeira, entram na água com o vestido, pulam, mergulham, um joga água no outro, brincam. E é um ensaio diferente. Para quem fez, gostou, é muito legal, e para quem não fez, eu recomendo. Esse aqui, olha, é um vestido que já passou pelo teste do Trash the Dress. Ele foi lavado, é claro, mas a barra ficou toda desfiada de tanto vestido se arrastar pelo chão. Mas, por isso, vendo esse vestido aqui, dá para ver que as noivinhas que quiserem fazer o Trash the Dress não precisam ficar preocupadas que não vai precisar jogar o vestido fora depois. O Trash the Dress, geralmente, é feito em praias. E para realizar o ensaio aqui no interior, é preciso muita criatividade. Os trashes do interior, principalmente o interior paulista, que é o estado que mais faz trash no interior do estado, são os trashes mais criativos do Brasil. Porque você tem que se virar do jeito que pode. Se você mora em Florianópolis, Rio de Janeiro, você tem N opções de praia, de morro, de natureza. Se você está no interior, você tem que procurar alguns lugares que envolvam água, porque essa coroação da bênção da água, o Trash the Dress sempre vai estar presente. Mas para desfrutar deste momento e ainda poder guardar as lembranças num lindo álbum, o casal tem que pôr a mão no bolso. Um álbum com 35 lâminas, aproximadamente 120 fotos. Esse álbum vai custar em média R$ 2.500. Mas não é só com cliques que se registra um momento especial. No dia do casório, as horas passam depressa e muitos detalhes despercebidos. A filmagem, aliada à fotografia, eternizará o casório com maior intensidade. E com a tecnologia de hoje, as lembranças ficam cada vez mais nítidas. A coqueluche do momento hoje é o vídeo de casamento Full HD. Mudou completamente. Hoje deixou de ser aquela filmagem, todo mundo comendo, sabe? Aquela filmagem chata, que era praticamente um castigo. Você queria castigar um amigo seu, você pedia para ele ir na sua casa assistir a fita de vídeo do seu casamento. Praticamente uma visita que nunca mais volta. Porque o vídeo tem muitas vantagens em relação à fotografia. E se for no cinema são 24 quadros por segundo, no vídeo são 30. Então são 30 fotografias em movimento com som. Então, e cor, né? O vídeo ganhou cor depois de alguns anos. Então, tudo isso acaba envolvendo uma emoção. E você pensa que acabou? Ainda não. Na semana que vem daremos continuidade e vamos mostrar o grande dia do casal.